O melhor lugar para perfurar um poço não é escolhido por acaso. O subsolo deixa pistas visíveis na superfície. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 fatores fundamentais para você analisar no seu terreno antes de investir na perfuração de um poço. Não é à toa que existe uma profissão especializada em alocar poços, que são os geólogos. Eles utilizam de fatores que a gente consegue observar na superfície para fazer uma alocação de um poço que vai captar água subterrânea. E nesse vídeo eu vou te falar quais são os 4 principais fatores que os geólogos analisam antes de fazer a alocação de um poço. Isso aumenta drasticamente as chances de sucesso na perfuração. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E para que a gente consiga conhecer melhor você e sua região, coloca aqui nos comentários qual é o município da sua propriedade, para que a gente possa trazer mais conteúdos voltados à sua região. Mas sem muita conversa, vamos começar com o primeiro fator que você deve analisar na sua propriedade antes de fazer a perfuração de um poço. Eu tenho certeza que na sua região você conhece propriedades planas e também propriedades com relevo irregular, com partes mais altas e partes mais baixas. Fazer análise desse fator vai te ajudar a escolher o melhor local para a perfuração. Terrenos planos podem sim ter água, principalmente quando a gente fala de terrenos cársticos e terrenos sedimentares. Porém, quando a gente está no contexto de rochas cristalinas, o relevo ele geralmente é dissecado. Sendo assim, a gente tem locais mais baixos, que são os vales, e os locais mais altos, que são os morros. Geralmente, quando a gente fala só de relevo, o poço ele é locado no pé da serra. Então, logo após que a gente tem o fim do declive de um morro e começa a parte plana. Isso faz com que a gente tenha a maior possibilidade de pegar uma fratura. Esse relevo ele é esculpido pela drenagem, que é um fator que a gente vai falar mais na frente. Sendo assim, as partes mais baixas vai ser onde corre água. E o local mais baixo do terreno vai ser uma zona de inundação quando ocorrer fortes chuvas. Sendo assim, é uma área de recarga em aquíferos fissurais. Então lembre, a água subterrânea um dia já foi água superficial, e a água obedece à gravidade. Ela vai escoar para o ponto mais baixo e vai infiltrar pelas fraturas. O segundo fator que a gente analisa na hora de locar um poço é a vegetação. A gente utiliza de alguns artifícios. Por exemplo, imagens históricas, para analisar onde era que a gente tinha mais árvores robustas e verdes em período de secas. Também é importante a gente tentar extrair um lineamento dessas árvores, mostrando que ela segue um trend preferencial. Se na sua propriedade não tem nenhuma árvore, você pode seguir pelo capim. Quando você está em um período de seca, qual é o capim que fica verde por mais tempo? Geralmente, esse local tem mais abundância de água e pode ser uma zona de recarga. Quando as árvores estão alinhadas em um trend principal, muito provavelmente ela está utilizando da água das fraturas da rocha para conseguir obter seus nutrientes. E quando a gente tem uma vegetação verde que se destaca em um período de seca, também é a mesma coisa. Essa vegetação está utilizando da captação da água de fratura para conseguir se manter saudável. E se até esse momento do vídeo ainda estão muito soltos os fatores, no final eu vou integrar todos eles para você identificar o melhor local para furar um poço no seu terreno. Se você quiser aprender tudo sobre locação e perfuração de poço, a gente criou um e-book completo que eu deixei o link nos comentários. Só clicar lá e você já vai para a nossa página de venda. E com isso você vai conseguir locar o seu próprio poço e ajudar seus vizinhos a ter poços produtivos. Ah, e também ganhar aquela grana extra locando para seus clientes. O terceiro fator é a drenagem, que a gente já falou aqui quando falou do relevo. Para você ter uma fratura ou uma cavidade preenchida com água, você precisa da água. E toda a água subterrânea um dia foi água de chuva. A água superficial, depois que ocorre a precipitação a partir da chuva, ela respeita um ciclo de evaporação, escoamento e infiltração. Então existe uma taxa de cada um deles para a água que corre no seu terreno. Se você tiver uma região muito quente, a taxa de evaporação vai ser mais alta que uma região muito fria. Se você tiver em um solo arenoso, a infiltração vai ser mais alta do que se você tiver em um solo argiloso. E se a infiltração for alta, o escoamento é baixo. E se o escoamento for alto, como em solos argilosos, a infiltração vai ser mais baixa. Isso tudo para te dizer que você tem que analisar como é o comportamento da água no seu terreno. Muita gente não percebe, mas existe um sumidouro na propriedade em que a água sempre infiltra naquele ponto e para de escoar, sendo uma zona de grande potencial para a perfuração de poço. Se na sua terra não chove tanto e você tem um rio que nunca seca, isso pode ser um mau sinal para perfurar um poço, porque provavelmente o solo é argiloso ou é um lajedo que não tem fratura para infiltrar a água e a água não está infiltrando no subsolo.
O quarto e último fator são as feições geológicas. A gente já falou aqui sobre as fraturas e também falei rapidamente sobre cavidades na Terra que são de terrenos kársticos. Em superfície, as fraturas elas se refletem como vales no terreno, retilíneos, e as cavidades no subsolo se refletem como dolinas, que são feições geomorfológicas, circulares e de maior umidade em terrenos kársticos. Analisar esses vales e essas dolinas é muito importante para você conseguir marcar o seu poço. No caso das fraturas, você não precisa observar apenas o relevo. Às vezes você tem um lajedo de rocha na sua propriedade e você consegue ver trincas nelas, que é como se fosse uma coisa partida. Essas são as fraturas e em profundidade é onde fica armazenada a água subterrânea. Já as dolinas é mais fácil de visualizar, são depressões suaves e circulares em terrenos kársticos que geralmente têm uma vegetação mais robusta e verde no centro, indicando infiltração de água. Saber a direção das fraturas e o alinhamento das dolinas é essencial para você entender como o aquífero se comporta em profundidade. Zonas com mais fendas na rocha são mais propícias a marcar um poço do que lajedos compactos. É interessante que você analise também se essas fendas estão preenchidas com algum material, como veio pegmatíticos, argila, verde quartzo, que aí vai impedir a infiltração de água, ou se estão com espaço vazio, facilitando a infiltração de água em subsuperfície. Já as dolinas refletem cavidades no subsolo, porém essas cavidades podem ou não estar saturadas em água. Geralmente, se a cavidade abaixo da dolina estiver saturada em água, isso se reflete na dolina, com a vegetação mais verde e robusta no centro. Porém, identificar uma dolina não é o suficiente. Você tem que identificar mais de uma, na verdade mais de duas, para você entender o alinhamento delas e locar o poço entre as duas maiores. Agora que a gente sabe quais são os 4 fatores fundamentais para a gente conseguir analisar uma propriedade e marcar um poço, vamos integrar eles. Falamos aqui de relevo, vegetação, drenagem e também feições geológicas. Para você ter um poço produtivo, seu terreno ele tem que ter espaços para que a água fique armazenada no subsolo, sendo as cavidades ou as fraturas. Precisa ter a água, que vai ser por conta da drenagem. Precisa ter infiltração dessa água, que a gente vai conseguir identificar através do relevo e também obter sinais através da vegetação, identificando onde são os locais que as árvores são mais verdes e robustas durante o período de seca. Vamos simular aqui que na sua propriedade o relevo seja dissecado, ou seja, irregular. Você tenha 2 rios passando por ela, um intermitente e um perene, que é aquele que não seca. Você tenha braços dessa drenagem que alimentam esses rios. Existe um lajedo de rocha com fraturas na direção norte e sul. E olhando no Google Earth, você consegue identificar alguns pontos com a vegetação mais verde em épocas de seca. Primeira coisa, você vai relacionar a drenagem com a direção das fraturas. Então, se você sabe que a fratura está norte e sul, aquelas abertas propícias à infiltração de água, identifique também drenagens norte e sul. Se você tem essa drenagem correndo água o tempo todo, isso é um mau sinal. Provavelmente o solo é argiloso. Porém, se você tem uma drenagem que seca durante alguns períodos do ano, principalmente nos períodos de seca, já é um bom indício se ela coincide com as zonas de fratura. Se você tem um rio passando por aí, esse é um ponto baixo da sua propriedade, já que a água sempre vai obedecer à gravidade. Se nessa drenagem retilínea, que coincide com as fraturas norte e sul, você consegue identificar que existe uma vegetação que em um período de seca era mais verde, você pode marcar um poço nessa região, porque sua chance de sucesso aumenta bastante. Então é isso. Com essas dicas, eu tenho certeza que você agora tem capacidade de marcar um poço produtivo no seu terreno e até mesmo ajudar seus vizinhos. Gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com seus amigos e deixar seu like. E se você não colocou lá nos comentários qual é a sua região, coloca agora porque vai ser muito importante para que a gente conheça você, telespectador, e traga mais conteúdos voltados à sua região. Um abraço e até a próxima!